resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, confirmada a chegada de Herisson, vendas a caminho na janela de transferência no meio do ano e análise de janeiro do São Paulo Futebol Clube. Foi melhor? Foi pior? Tá na mesma? Isso e muito mais. Então, vambora pro vídeo. E os números são esses, 45 minutos em campo, 20 passes certos, 3 duelos vencidos e 6 bolas recuperadas. O Edu Afonso acompanhou este dia no São Paulo e chega ao nosso Sport Center ao lado do Caio Paulista para bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Edu, um beijo para você. Fala, Glaucia, tá tudo bem contigo? Um grande abraço, um abraço ao Renato Rodrigues, ao fã de esportes que acompanha o Sport Center. Uma quarta-feira de reapresentação do São Paulo e de apresentação. Só que assim, não é uma cara totalmente nova para o torcedor do São Paulo, ou pelo menos para os 55 mil que estavam no Morumbi, porque o Caio já jogou contra o Corinthians. Aliás, fico perguntando e vou te perguntar, né? Fico me perguntando e vou te perguntar. Entrar num clássico, jogar a primeira partida em uma posição totalmente diferente, pressão foi grande, não foi? Tudo bem, Caio? Bem-vindo ao São Paulo. Foi uma posição diferente ali, entrar na lateral direita, mas eu estou aqui para ajudar o São Paulo e os companheiros me deram total suporte ali, me deixaram à vontade no campo e infelizmente o resultado não veio, mas a gente buscou até o final. E não deu nem tempo de treinar, né? Você foi meio que para ajudar mesmo, não deu nem para tentar fazer alguma coisa de lateral direito nos dias que antecederam, né? Não deu nem para treinar, mas a gente está sim, tem que estar apto, estamos bem treinados e aonde tiver que jogar a gente vai jogar. Como é que foi essa chegada? Conta como é que foi o contato do Rogério Ceni e mais, conta como é que você virou lateral esquerdo com outro ex-treinador do São Paulo, o Fernando Diniz. O contato com o Rogério Ceni foi uma coisa bem leve, ele falou que contava bastante comigo, que ele poderia usar em mais de uma posição. Eu falei que estava apto, que gostaria de vir para cá, de vestir essa camisa e falei para ele contar comigo aonde fosse que eu ia entrar para somar. E ali eu já sou muito adaptado ali nos corredores do campo e jogar ali na lateral esquerda para mim também foi uma coisa que eu tirei de letra. Obrigado, parabéns. O Caio é o 8º reforço do São Paulo na temporada. O Herisson, que já está aqui na capital paulista, assim que o contrato for assinado, será anunciado como 9º reforço. Os dois deverão estar à disposição do Rogério Ceni para o jogo de domingo contra o Santo André no Bruno José Daniel às 4h. Essa primeira participação do Caio Paulista entrou ali numa posição que já estava dando assunto antes mesmo do jogo começar, enfim. Olha, eu tendo a dizer que ele segurou um rojão lascado, porque entra com a equipe perdendo, numa posição que a lateral esquerda já não é muito a dele, ele estava jogando assim com o Diniz e entra realmente para ajudar. E ajuda dentro do jogo, acho que ele fez um bom jogo, acho que ele equilibrou as coisas ali, até a questão do andamento da partida também no segundo tempo foi totalmente diferente. A exigência defensiva que o Orejuela teve em alguns momentos ali, São Paulo praticamente não teve dentro do jogo. Então o Caio fez também, entrou num placar adverso, ajudando a construir, foi bem nos duelos, como a gente viu, que era quando o Corinthians tentava sair mais em velocidade, ele conseguiu segurar bem ali. Mas assim, é um jogador que a palavra é essa, ajudar. Não acho que é um cara que chega pra realmente me surpreenderia e seria muito bom pro São Paulo se ele virasse um cara muito importante. Chega para ajudar, praticamente caiu do avião de paraquedas já no Morumbi, num clássico, ou seja, onde estou, o que está acontecendo, respondeu rápido, respondeu bem, acho que é um cara para compor elenco dentro das necessidades do São Paulo e das possibilidades. Acho que o São Paulo foi bem, não tem grana, não tem muito o que fazer, teve que buscar um jogador que estava um pouco mais encostado, emprestado e vai utilizar na temporada. Bora falar sobre o São Paulo, que não vendeu nenhum atleta para o futebol europeu. Você sabe que a janela de transferências nas principais ligas, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha, se encerrou nessa segunda-feira. É legal contar para vocês que o Luizão, que foi jogar no West Ham, e que o Igor Gomes, que se mudou para o Atlético Mineiro, esses jogadores saíram de graça, deixando apenas um percentual de uma venda futura. Qual a estratégia do São Paulo a partir de agora? Vale a lembrança de que no planejamento orçamentário do São Paulo para 2023 há necessidade de vendas de 140 milhões de reais com atletas de preferência para o exterior. Diante desse cenário de nenhuma venda no início do ano, investimento de mais ou menos 35 milhões de reais, São Paulo vai precisar compensar tudo isso na janela de julho, eventualmente. Wellington, Pablo Maia, talvez o Rodrigo Nestor, um desses três, talvez até mais do que um dos três, precisem ser negociados para que o São Paulo consiga se aproximar dessa meta de 140 milhões de reais. Queria fazer uma pergunta: o quanto o Tricolor melhorou em 2023 na comparação a 2022? Use o espaço para comentários e dê sua nota. Ele já está treinando pelo São Paulo, fez os exames médicos, né? Aquela transação
com o Botafogo / Estoril, rescindiu com o Estoril. E o São Paulo está contratando o Erisson por um empréstimo até o final do ano, abatendo dívida que o Botafogo tem com ele, parte da dívida. Gosto, hein? Gosto também. Do jogador. Também gosto do jogador. Desculpa. Da parte da dívida. Não, também. Também gosto, mas assim, eu também gosto. Acho um jogador bom, com o perfil desse time atual, forte, físico, isso. Definidor, vem em tese para ser o reserva do Caleri, mas pode até jogar com ou até substituir, dependendo da situação, né? Lembrando que o Caleri tinha como reservas na temporada passada 2 jogadores, é que a gente fala de elenco. O Caleri é titular, então pode mandar o Éder e o Bustos embora, beleza. Aí quando o Caleri não joga, joga Galopo improvisado, né? Não é o caso. E acho que é um jogador que tem esse perfil, de novo, como a gente falava aqui, a Marília chamou atenção, o Rogério tem falado, a diretoria tem feito. O Rogério tem falado, a diretoria tem feito. Essa é a diferença dessa temporada. Não sei se repararam, depois do jogo contra a Portuguesa, antes do jogo com o Corinthians, ou até antes, bom, mas a minha lembrança é portuguesa. O Rogério falou, não, nós temos ainda a lacuna do reserva da lateral esquerda, reserva de centroavante. Espero que na semana de intervalo, folga, entre o Corinthians e o Santo André, a gente já tem os dois jogadores treinando aqui. O Caio Paulista chegou antes, já jogou, tá sendo... O cara vai chegou, jogou improvisado lateral direito naquela folgueira contra o Corinthians, no lugar do Orejuela. Está sendo apresentado agora, oficialmente, depois de ter jogado. É heterodoxo, hein? O Erisson vai ser, acho que é oficializado ainda nesta quarta-feira. Aí, ainda, porque seriam todos os desejos. Quais desejos, né, para o gênio da lâmpada? Acho que ele atendeu todos. Mas aí acontece um imprevisto. Isso no futebol acontece, que é a questão da lesão séria do Ferrares, aí você fica com menos um zagueiro para a temporada toda. Então acho que o São Paulo ainda procura um zagueiro, e eu acho sempre... Brasileiro, né? Brasileiro, exatamente. Brasileiro, para completar o elenco para a temporada, que, convenhamos, é um bom elenco, bem bom, não tem nenhum craque, essa é a questão, e aí a torcida do São Paulo tem que entender. Craque não tem um monte de bons jogadores, fortes fisicamente, time mais competitivo para essa temporada. E aí o Rogério tem que armar o melhor time possível. Eu acho que agora não tem mais queixa dele, a não ser pela questão do zagueiro. É verdade que o torcedor do São Paulo quer saber quem será o lateral direito contra o Santo André no domingo. Se não vai ser o Orejuela, né? Aí tem um impacto no número de estrangeiros, quem vai ser relacionado, se o Galopo vai ou não. Mas contratar um lateral direito agora, eu acho que aí seria um pouco demais, sendo que 2 dos laterais em 20 dias estarão à disposição, o Rafinha e o Igor Vinícius. Então vai ter que aguentar 2, 3 jogos difíceis. Santo André fora, Bragantino fora, Santos, São Paulo, uma tabela meio sui generis, já fez 2 clássicos, vai fazer o terceiro daqui a uma semana, e depois tem 4 jogos contra times menores até a fase de quartas de final, na sequência. Então esse Erisson é o 9º reforço de um time que perdeu 12. No começo era 12 contra 3, aí vai 12 contra 5, 12 contra 6, 12 contra 7, 12 contra 8, 12 contra 9, daqui a pouco vai 12 contra 10. Lembra que eu te falei, né, Eduardo? A folha de pagamento. Folha de pagamento não era a questão, né? Mas assim, deve ter diminuído, não? Não, essa galera que tá chegando... Discretamente, mas o cara vem da Europa ganhar quanto? Você acha que o Mendes veio pro Brasil ganhar quanto? Não, tudo bem, mas e os outros? Os outros também. O Rato... O David ganhava 400 conto. O David não ia custar nada, lembra? O São Paulo não ia gastar para pegar o David. O salário é alto. O Erisson tá pagando empréstimo. Claro. Sim. É isso. Claro que aumenta. Mas ó, a questão tinha é que... Éder, tinha Miranda, tinha Reinaldo, todos com salários super bem altos. salários, mas salários bastante altos, vamos mesmo combinar. que o teto seja outro. Não, então, mas olha, essa especulação... Gente, é só porque a desculpa da folha de pagamento, ela eu quero dizer assim, ela pode ter diminuído. Ela é uma falácia. É uma certeza que ela aumentou quando você perde caras com salários... Eu estou dizendo que a mudança de elenco ou a nova reformulação não tem nada a ver. A prioridade não é mudar a folha de pagamento. A prioridade é atender os desejos do Rogério. Essa é uma questão importante. Essa que é a questão. Ó, eu sempre... Bora falar agora sobre o São Paulo, já que contei sobre lesões, problemas. Quero te falar sobre o drama que vive o São Paulo na lateral direita. 4 problemas numa mesma posição. Começar pela ordem. O Moreira, jogador formado na base, que chegou a atuar como titular em alguns jogos do ano passado, só volta a atuar a partir do mês de junho.
Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho na temporada passada, demanda de 8 meses de recuperação antes de junho, não dá para contar com o Moreira. Rafinha e Igor Vinícius, que disputariam a condição de titular, ambos se machucaram, foram lesões musculares. São Paulo, para esses casos, não costuma divulgar um parecer, um prognóstico, mas se sabe que eles não voltam antes de 2 a 3 semanas. Dessa maneira, São Paulo vai precisar improvisar, até porque o Orejuela, que é outro jogador de ofício, queimou seu filme de vez depois da derrota por 2 a 0 contra o Corinthians. Derrota por 2 a 1, Luciano chegou a marcar um gol no Morumbi no último fim de semana. O Orejuela foi tão vaiado que chegou a ser substituído no intervalo da partida. O Caio Paulista foi improvisado e a tendência é que o Rogério continue improvisando. Chegaram a especular a possibilidade de o Douglas, ex-lateral do São Paulo, voltar para o Morumbi. O presidente Júlio Casares descartou, também sugerindo que o Natan, atleta formado na base do São Paulo, chegou a jogar copinha e esteve emprestado ao Curitiba no ano passado, pudesse ser devolvido. São Paulo também não gostou da ideia. A intenção é ficar com os atletas que tem, aguardando a recuperação de Rafinha e Igor Vinícius. São Paulo tem isso? Bora falar agora. Nessa lista, Pedrão, São Paulo melhorou, piorou ou tá na mesma? Na mesma. Na mesma. Acho que São Paulo tá na mesma, porque eu vou tentar usar a régua que eu usei pro outro, né? O que eu esperava em 1º de janeiro para a temporada. Eu esperava não muito ainda de São Paulo no primeiro mês. Eu acho que é um elenco, a gente debatia que semana passada, inferior, tecnicamente, no ano passado. É um elenco que teve lampejos, momentos a partir de uma ideia de jogo do Rogério, da peça que ele traz do David. Teve momentos ali de conseguir alguma ideia de um jogo pelas beiradas. Teve um momento de ser competitivo contra o Palmeiras, mas eu acho que foi competitivo e só. Não foi, discordo de quem viu uma grande atuação de São Paulo ali. Foi competitivo, ponto. Sim. Com o Palmeiras, que a gente até debatia aqui uma vez com o Praz, qual era o planejamento, se era ser tão intenso ali, ou se a intensidade mais alta viria um pico de intensidade de uma decisão numa Supercopa. Então acho que foi isso. São Paulo foi aquilo ali, ponto. Foi derrotado num clássico em casa para um Corinthians, onde eu acho que poderia ter tido um desempenho muito melhor. Teve momentos complicados, ainda está tentando entender o que quer nessa temporada. Rogério ainda entendendo, mais uma vez, tentando entender, organizar a casa, então não dá para dizer que melhorou. Fico ali na mesma, como os outros, vejo só o Palmeiras como alguém que melhorou pelo que conseguiu de anímico, de resultado, de como chega para fevereiro. Acho que é muito como você estava em janeiro, como você vira para fevereiro. Então, São Paulo, para mim, está na mesma. Não piorou, até porque se você perde peças e você tem um elenco menos qualificado tecnicamente, é claro que você tem que equilibrar também essas expectativas. Só que foi isso e ponto. Competitivo, ponto, no clássico contra o Palmeiras, derrotado contra o Corinthians, lampejos de algumas ideias do Rogério em outros jogos e momentos ruins também. Então, ponto na mesma para mim. Tá. E aí, Praz? Também. Vou na linha do Pedro. Acho que o São Paulo está dentro do que... Porque a gente está naquele dilema, né? Melhor que o ano passado ou mais do que a gente esperava esse ano? Vai ter um time ali no Rio de Janeiro que eu vou ter que pontuar bem isso, porque eu vou ter duas avaliações. Chegar lá, eu vou ter duas avaliações diferentes, eu quero ver qual que vai se encaixar melhor. Mas eu acho que São Paulo... Tem uma flor de malta esse time? Pode ter. Eu acho que São Paulo tá na mesma. Muito bem. E você, Zé? Esperava mais do São Paulo. Mais? Esperava mais. Você não acha que assim, tem umas coisas positivas nesse São Paulo, tipo o David, que começou bem, o Wellington Rato, que começou bem. Mas tem problemas também. Eu acho que equilibra. A balança equilibra. O Jackson, que chegou bem também. Contratações de elenco. Sabe aquela coisa que eu falei com relação ao Santos, que contratações chegaram, apesar do pouco tempo, a gente já esperava alguma coisinha e não deram resposta? No São Paulo, elas foram a jato, hein? O Wellington chegou, fez bons jogos. O Jackson chegou, fez bons jogos. O Wellington Rato chegou, fez bons jogos. Ponto. Né? São caras bons que... jogos, ponto. Coletivamente, abaixo ainda. Tentando... Coletivamente não tá abaixo. E é compreensível. Não tá na mesma, porque é compreensível. Não tem um mês ainda de jogo. Então, assim, tá na mesma. Não acho que foi algo que... O Pedro, assim, e o tá na mesma não é pejorativo. Não, é o que eu tava falando. Não, tá na mesma. Entregou o que a gente esperava. Negativo. Você falou, pode ser até bom. Entregou o que a gente esperava que entregasse. Tá na mesma negativo pra mim do Santos. Porque é isso aí e nada mais, e não muda, e não evolui, não consegue dar um passo. A minha expectativa já era muito baixa e segue muito baixa. Sim. Então tá na mesma preocupante. Corinthians e São Paulo, menos de um mês de trabalho. Não dá pra dizer que, nossa, será que o Ceni vai emplacar ao final do ano? Será que o Lázaro chega ao brasileiro? Não. Dos 4 jogos que o São Paulo fez até agora, o único, na minha opinião, que o Caleri jogou abaixo foi o último contra o Corinthians. Ele ficou ali encalacrado entre os zagueiros do Corinthians. Gil e Balbuena praticamente não participou do jogo. Nos outros, até contra o Palmeiras, que ele também não finalizou, não teve chances claras, ele brigou demais e entregou ali o que dava para fazer. Como é que vocês veem esse momento do Jonathan Calé? Natural. Todo atacante passa por essa fase de não fazer gol, ter um pouco mais de dificuldade, mas se encaixa também num contexto de um São Paulo que está mudando um pouco a forma de jogar. O São Paulo tem tentado um jogo mais objetivo. Mas aí se imaginava que com 2 jogadores abertos o Calé fosse receber mais bolas, né?
Então, mas o São Paulo quem tem aproveitado essa chegada dos jogadores mais rápidos é quem vem de trás. Sim. Geralmente é um Galopo, Nestor. Então, não é necessariamente o cara... E o Caleri tem sido muito marcado também. É um atacante que demanda muita atenção. Mas vejo como algo natural, uma fase. E o São Paulo encaixando melhor essa nova forma de jogar, o Caleri vai voltar a fazer gols. Contra o Corinthians, por exemplo, ele chuta, arrisca de longe, se movimenta. Mesmo mal, o Caleri ainda causa impacto para as equipes adversárias. Esse Brasil não é tão forte, principalmente forte para saídas. Então o São Paulo, para equilibrar as contas, se vê numa situação em que vai ter que vender jogadores nessa janela de meio de ano, sem dúvida nenhuma. Alguns jogadores do elenco do São Paulo, principalmente as crias de Cotia, são os atletas que têm assim maior potencial, né? Que já vem sofrendo um assédio de clubes europeus, já alguns clubes vêm ligando, sondando, buscando informações desses jogadores também num planejamento quando virar a temporada lá na Europa. E aí eles, né, são jogadores formados em Cotia. Wellington, lateral esquerdo, Pablo Maia e também o Rodrigo Nestor. No caso do Pablo Maia, eu até queria começar por ele, porque é o jogador que, sem dúvida nenhuma, vai chegar proposta para ele da Europa no meio do ano. Né? A gente já teve West Ham e Fulham de olho no jogador. São equipes da Premier League, equipes do futebol inglês. E uma fonte me disse, uma pessoa que trabalha no dia a dia com o Pablo Maia, me disse que o nome do Pablo Maia, né, o scout, né, os números, as informações, são muito bem avaliadas, né? O nome do Pablo Maia é muito bem avaliado na Premier League. Os principais ali profissionais de scout dos clubes têm o Pablo Maia numa lista assim, bem assim de boa avaliação desse jogador. O potencial que ele tem, o estilo de jogo casa muito com o que é o futebol inglês e esses clubes contratam esses jogadores, né? Dão uma melhorada no atleta, né? Assim, no sentido assim tático, no sentido técnico, e esses jogadores vão se desenvolvendo. Então o Pablo Maia é um jogador que é muito visado no futebol da Inglaterra e deve chegar uma proposta para ele no meio do ano. Então o São Paulo, assim, que até num primeiro momento para o futebol inglês não topou um empréstimo com uma opção de compra, o São Paulo só topa vender. E o valor que o São Paulo gostaria de vender o Pablo Maia é algo em torno de 10 milhões de euros, né? Claro que você vai falar, poxa André, mas o Danilo foi vendido por 20 para o Nottingham Forest, o Danilo do Palmeiras, mas o Danilo, apesar de ser jovem, o Danilo já tinha uma convocação na seleção principal, o Danilo tem conquistas de títulos, uma realidade um pouco diferente. O Pablo Maia é um jogador que o Rogério Ceni gosta muito e é um jogador que vem se firmando no São Paulo nas últimas temporadas. É claro que o valor de venda é diferente, porque o São Paulo não disputa títulos, né? Pablo Maia não é um jogador que tem convocação para a seleção principal, então assim, o valor de mercado acaba caindo um pouco. Então o São Paulo entende que a partir de 10 milhões de euros é uma situação que pode vender o atleta. Outro jogador que também tem esse potencial de venda na Europa é o Rodrigo Nestor. O Nestor é um jogador também que o Rogério Ceni gosta muito, é um jogador que tem melhorado a sua capacidade, ele tem bons números pelo São Paulo, número de passes, de assistências, número de jogos como titular, é um jogador hoje importante no elenco do São Paulo e é um jogador que já despertou também interesse do futebol da Europa. A Ucrânia, por exemplo, futebol ucraniano, Shakhtar já teve inclusive a possibilidade de fazer proposta para o São Paulo para comprar o Rodrigo Nestor, mas foi bem naquele período em que estourou a guerra com a Rússia, então o negócio acabou não acontecendo, né? Mas é um jogador que o São Paulo sabe que vem sendo monitorado por alguns clubes e claro, pode ser também um outro que venha a receber uma proposta na janela do meio do ano e o São Paulo aí, claro, também vai avaliar os valores aí antes de fazer o negócio se chegar a essa proposta, né? O Wellington é uma situação um pouco diferente, porque o Wellington, com a saída do Reinaldo, que vinha jogando como titular e o Wellington vinha pedindo passagem, é outro jogador que também já despertou interesse, por exemplo, do futebol francês, do futebol italiano também, é outro também muito bem avaliado. Só que o São Paulo entende que precisaria ter uma reposição. O São Paulo não conseguiu contratar um lateral esquerdo. Até agora não contratou um lateral esquerdo, apesar do presidente Júlio Casares ter me falado que vai monitorar o mercado, está monitorando o mercado em busca de oportunidades. Então o São Paulo não fecha a porta para a vinda de um lateral esquerdo, mas tem que ser na base da oportunidade. Só que não tendo esse jogador para repor, né, o Wellington, se receber uma proposta no meio da temporada, fica um pouco mais complicado. Hoje, por exemplo, se chegasse, eu digo na janela de até 31 de janeiro, quando se encerrou, né, a janela de transferências europeia, se chegasse uma proposta para o Wellington, São Paulo não toparia vender, né, porque ia ficar sem nenhum jogador na posição. Aí é uma questão que eu vejo, né, colocando um pouco de opinião aqui no vídeo de informação, o São Paulo planejou mal essa questão do lateral esquerdo. Não renovou com o Reinaldo e também não teve um jogador para repor. Não conseguiu ter esse atleta. Se bem que as minhas fontes no São Paulo dizem que, de fato, lateral
lateral esquerdo é difícil de você ter no mercado. Então são contratações um pouco mais difíceis, pontuais ali da lateral esquerda. E isso não é só o São Paulo que tem dificuldade. Há uma falta de jogadores de qualidade no mercado, né? Propriamente no mercado brasileiro. Os jogadores de lateral, da posição, né, de lateral esquerdo, são jogadores que hoje estão ou nos clubes que, né, tem uma questão salarial maior, né, que é o caso, por exemplo, do Palmeiras, que tem o Piquerez, que é um jogador de seleção uruguaia. O Corinthians, por exemplo, tem jogadores experientes. Contratou lá o garoto que era do Cruzeiro, né, como uma aposta, o Matheus Bidu. E aí você vê, o Atlético tem o Arana, enfim, o Ayrton Lucas no Flamengo. Então é uma posição um pouco mais complicada, difícil. Então o São Paulo... Vamos lá, começando a falar do Erisson, né, o nosso mini Hulk, que ele tem um futebol muito parecido com o Hulk. Chegou, já estava treinando, foi anunciado oficialmente. Deve já estrear no domingo contra o Santo André, não tenha dúvidas. Agora teremos não só uma sombra para o Caleri, mas até uma opção aí naquele trio de ataque que constantemente tem jogado, aqui tem o David, o Rato e o Caleri. Então, boa contratação, muito bem falada aí pelos comentaristas esportivos, mas boa contratação. O São Paulo consegue amortizar a dívida junto com o Botafogo, né? O Botafogo tem uma dívida ainda grande com o São Paulo e o jogador fica até o final do ano no tricolor. O fato mais importante disso tudo é que o jogador quis vir para o São Paulo, porque a proposta do Curitiba era melhor e mesmo assim ele arredou o pé e falou: só vou para o São Paulo, veio para o São Paulo. Mesmo caso de Rato, mesmo caso de David. Então assim, bacana, porque o São Paulo ainda tem força no mercado, os jogadores ainda queiram aí, né, jogar no São Paulo. Não deixa de ser uma vitrine, apesar dos problemas aí que a gente já conhece no nosso tricolor. E vamos ver se esse ano a coisa engrena, né? Mas o mais importante é que agora todas as birras, todos os desejos do Rogério Ceni estão sendo atendidos, né? Não adianta depois chegar na entrevista e falar que falta isso, falta aquilo, né? Agora só falta aí o tal do zagueiro, né? Porque o Caio Paulista veio para cobrir a lateral esquerda. Então, o São Paulo aí atendendo os pedidos de Rogério Ceni. Falando aí da análise aí, se de janeiro do São Paulo foi melhor, pior, a mesma coisa, isso eu deixo mais para vocês. Mas tá muito ligado aí à derrota no Clássico. Se o São Paulo tivesse vencido, acho que a análise seria outra. Há uma pequena melhora, mas ainda é muito cedo. É muito cedo. Mas o mais legal assim que eu vejo dessa equipe do São Paulo é que pelo menos vontade não tá faltando, né? A gente sempre cobrava muito falta de vontade. O time corre do início ao fim. Tem suas limitações, né? Não tem um meia criador, né? Não tem um cara que pensa. Mas agora é um time mais rápido e tem muita coisa a melhorar e também tem gente chegando. Então é só janeiro, gente. Vamos aguardar aí como é que vai ser esse mês de fevereiro. E para fechar, os nomes aí que estão cotados aí são os nomes da vez, né? São os nomes que já têm sido falados aí, que é o do Nestor, o do Pablo Maia e do Wellington para uma futura janela de transferência. Acho o Wellington no momento mais difícil porque você não tem ninguém para cobrir ele. A não ser que seja uma proposta assim fenomenal, assim na casa dos 10 milhões de euros, que esse é o padrão do São Paulo para vender as suas revelações. O Wellington não sai. Agora, com relação aos outros dois, já é mais fácil, até porque você tem muito jogador na posição, tem o Mendes, tem o Luan, tem o Neves, então a expectativa, principalmente com relação o Pablo Maia, que foi considerado o melhor volante menos 21, né, sei lá, do mundo. E já tem clubes europeus de olho. Então acho que se ele fizer esses bons primeiros 6 meses, a gente tem que torcer para isso. A proposta é virar, sem dúvida. Agora, 140 milhões de reais em vendas é bastante coisa, né? Você não tem outro Antony para vender. Apesar que 10 milhões de euros para o Maia já faz quase a metade disso, né? Mas mesmo assim, acho muito difícil São Paulo bater a cota de venda. Para bater essa cota, teria que vender no mínimo 2 desses 3 jogadores na casa, cada um de 10 milhões de euros. Acho difícil o Wellington e Nestor chegarem nessa quantia, a não ser que façam 6 primeiros meses sensacionais. Aí não tem nem como recusar uma proposta dessa. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque tem sempre novidade. O São Paulo é uma equipe hoje um pouco mais jovem. Só você ver agora o Erisson que chegou a 23 anos, então assim tem muita linha para queimar. E quem sabe aí não apareça também outras revelações de Cotia, né? O Caio vai voltar, o Moreira vai voltar. E é isso, pessoal. É o que a gente já conhece do cenário de São Paulo, né? Tem que vender para pagar o pão de amanhã. Essa é a verdade. Agora, Pablo Maia e Nestor sendo vendidos, praticamente você fecha essa conta de 140 milhões. Lembrando também que o jogador que deve ser vendido é o Brenner ao final, na janela de transferência do meio do ano. Tem clubes ingleses de olho no jogador. Então o São Paulo tem participação
no passe do Brenner, então ele ganharia um valor sobre a diferença do que foi vendido, do que será vendido. Então, assim, é sempre uma graninha que entra, assim, uma graninha que ajuda. Mas é isso. Não esperem que o São Paulo vá manter o grupo, o interesse nem é esse, não. E a janela mais forte é a janela do meio do ano. Então, em junho, não tenha dúvida que propostas chegarão. E pode ocorrer uma ou outra mudança na equipe tricolor. Só mudando de assunto rapidinho, né? Para quem não viu, o Enzo Fernandes, volante campeão do mundo pela Argentina, foi vendido por uma bagatela, um valor assim irrisível para o Chelsea. E ele, que na época do Crespo, o Crespo queria o jogador, o clube detentor do passe de jogador pediu 5 milhões de dólares e o São Paulo não tinha. Você imagina se o São Paulo tivesse adquirido esse jogador, o jogador tivesse ido para a Copa do Mundo desvalorizado. Imagina a bolada que o São Paulo ganharia, porque o Benfica ganhou uma bolada na venda desse jogador. Mas vida que segue, né? O Crespo lá atrás já sabia que o cara era um bom jogador. O São Paulo, como sempre, nunca tem bala na agulha. E aí não foi daquela vez que o São Paulo conseguiu contratar o bom, não, na verdade o ótimo Enzo Fernandes. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí se preparando para o Campeonato Paulista no domingo contra o Santo André. Sequência depois é duríssima, né? Santo André, Bragantino e Santos, assim, uma semana. Depois aí começa a pegar os times menores, porque aí o São Paulo meio que fecha a conta, né? Já pegou o Palmeiras e o Corinthians, pode o Palmeiras perder para o Corinthians, vai pegar o Bragantino e o Santos, que principalmente o Santos não vive numa maré muito boa, mesmo assim são jogos um pouco mais encardidos, e depois são times do interior e times menores. E continua a se movimentar agora, né? Buscando um zagueiro brasileiro, já que a janela internacional fechou, até porque também estrangeiro não dá mais, né? A cota está mais do que ultrapassada. Então, pode ser que ocorra uma novidade com relação a zagueiro. Mas nome não há nenhum momento. E o São Paulo vai caminhando aí com o que tem no elenco. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, as notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, dá aquela força, dá aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.